Olá, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e esse é um canal onde nós falamos sobre vida plena. Nós falamos sobre o que Deus tem para nós de melhor na vida em todas as áreas. Se você é novo e não se inscreveu, se inscreva e ajude nosso canal a crescer, também curtindo esse vídeo e encaminhando ele para outras pessoas, se fizer sentido para você. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos ao vídeo. Essa semana vamos falar sobre coisas importantes, muito importantes. Ontem falamos sobre emagrecimento à luz da palavra de Deus, o vídeo de ontem. E hoje nós vamos falar, essa semana, de hoje até sexta-feira, nós vamos falar sobre o poder da imaginação. Nós temos um trunfo em nossas mãos que é a imaginação. E nós às vezes não usamos porque nós não estamos pensando nisso. Então essa semana nós vamos ler a passagem que está em Mateus 11. Então vamos lá, Mateus 11, versículos 28 e seguintes. Então vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Agora nesse tempo de pós-pandemia, tempos desafiadores. Muitas pessoas tiveram muitos prejuízos, cada um dentro da sua realidade, mas o fato é que depois de 2 anos, né, que nós tivemos de pandemia, o povo está cansado, o povo está sofrido e cada um numa área diferente. Mas a palavra de Deus ela vem para dizer que existe uma renovação, existe uma forma de viver a vida que pode trazer para nós refrigério para a nossa alma. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, né? Então, quando Deus vem em nossa vida, Ele traz refrigério, Ele traz descanso. Como que de maneira prática, semana nós vamos falar sobre isso, como que de maneira prática nós podemos viver o melhor de Deus, esse descanso de Deus, e vamos para isso falar sobre como usar a imaginação. A imaginação vai ser o tema do Thanks God Every Day dessa semana, né? Vamos falar sobre isso. E é interessante que quando eu vejo tantas pessoas cansadas, com certeza perto de você vê também pessoas cansadas, pessoas desiludidas, né? Como a própria palavra diz, você que está cansado, você que está fadigado, né, sob seu fardo, né? Que você está sobrecarregado. Quantas pessoas estão sobrecarregados, ou seja, uma carga a mais, superior do que está aguentando? Quantos de nós já não falou, meu Deus, não aguento mais, né? Não aguento mais essa situação que não passa e tudo. E é interessante que se nós pensarmos, nós vivemos numa época de grandes privilégios em várias áreas. Mas se nós pensarmos, por exemplo, como que o povo de Deus viveu lá atrás, como que o povo de Deus viveu, qual era a realidade do povo de Deus, por exemplo, o povo hebreu. São tantas dificuldades, então nós vivemos hoje num tempo de muitas facilidades. Inclusive, nós vivemos num tempo, numa chamada dispensação, né? Um tempo aí, segundo a lei de Deus, que veio depois da vinda de Jesus Cristo. Então, antes de Jesus vir, existia uma promessa de que o Messias viria. E que ele renovaria todas as coisas, e que ele levaria sobre si os nossos pecados. Tinha muitas promessas, que trazia vida para o povo de Deus. Então quem viveu antes de Jesus vivia nessa luz, dessa expectativa, dessa esperança de que o Messias viria. E olha que interessante, eu e você, nós vivemos um tempo onde ele já veio. E ele já concluiu a obra na cruz. Ele já morreu e já ressuscitou. Então nós somos muito privilegiados, porque os nossos antepassados, eles não viram isso, eles tinham uma santa expectativa. E nós vivemos essa realidade. Então nós não deveríamos viver muito melhor do que o povo de Deus viveu lá atrás? Nós não deveríamos viver numa situação muito mais tranquila, de muito mais paz, de muito tudo melhor? Deveríamos, acho que sim. Mas o que está acontecendo na prática? Não sei se você sabe, mas entre os remédios mais vendidos do mundo, o remédio para ansiedade é campeão. Remédio para dormir. Com certeza, se eu perguntasse aqui, todo mundo ia responder. Você conhece alguém que toma remédio para dormir? Não é muito estranho alguém precisar tomar um remédio para dormir? O dormir não é uma coisa tão natural? Na verdade, o sono, a noite de sono, o dormir, faz parte das necessidades básicas do ser humano. Então a gente naturalmente come, a gente naturalmente dorme. Deveria ser muito natural essa questão do dormir. E é um dos remédios mais vendidos hoje, é o remédio para conseguir algo que é
tão natural do ser humano, que é dormir. Também um remédio para ansiedade, para depressão, todas essas doenças, chamadas doenças, transtornos do humor, né? Que são, né, as doenças primas, irmãs ali, né? Que é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, TOC, né? Transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo. Então, todas essas doenças, elas são tão comuns que todos nós com certeza conhecemos pessoas que precisam de remédios para essas áreas aí. E aí não tá batendo muito bem o som com a imagem, não tá batendo o som com a imagem. Nós vivemos numa dispensação onde o Senhor já veio, já morreu por nós, já trouxe a vida nova. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Como pode o povo que veio depois de tudo isso, depois da promessa já cumprida, que somos nós, eu e você, como então que nós podemos viver precisando de remédio para dormir, remédio para controlar a ansiedade, remédio para depressão? Tá percebendo que não está batendo muito bem o som com a imagem? A palavra de Deus diz que o inimigo de Deus, Satanás, ele anda ao derredor, buscando a quem devorar. Ele anda ao derredor, de olho, querendo devorar. E o que nós vamos falar essa semana é sobre uma chave muito poderosa para a vida em abundância. Mas essa chave é uma chave que tem dois polos. Ela tem o polo negativo e o polo positivo. E muitos de nós já usam essa chave, mas no polo negativo. Por não pensar sobre isso, por não trazer a consciência, nós usamos essa chave, que é uma chave natural, mas nós usamos ela para o mal. Porque é isso que o inimigo de Deus quer. Ele anda ao nosso derredor, jogando imagens na nossa mente, ideias de imagem. Não joga imagem, joga ideias de imagem na nossa mente. E nós estamos falando sobre a imaginação. Então a imaginação... não sei se vocês já perceberam, já estudaram sobre isso, mas a imaginação, ela está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ela está presente o tempo todo. Eu falei, Gênesis, imaginação, mas imaginação não é um negócio que estão usando agora, né? Estão falando tanto aí, tem coach falando, tem psicólogo falando. Imaginação, isso aí não é uma coisa que nem é de Deus, né? Usar a imaginação, não, Deus é um Deus de imagem. Deus é um Deus de imagens, isso é muito lindo. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então Deus trabalha com imagens e nós vamos ver isso essa semana. Nós vamos garimpar essas imagens. Mas uma imagem muito conhecida do Salmo 1, quando o Senhor compara o quem é dele a uma árvore. Uma árvore que uma árvore qualquer, não uma árvore plantada na beira de rios de águas, né? Não é assim, alguém jogou a sementinha e nasceu, não, ela foi plantada ali, na beira dos rios de águas, né? Ribeiros de águas. Então o Senhor, nosso Deus, ele é um Deus que trabalha com imagem. Quando ele quis falar com Abraão, que ele tinha uma promessa muito grande para ele, lá no início, quando ele estava ainda começando a relação ali com Abraão, né? Ele chama Abraão e fala assim, olha para as estrelas do céu. Vê se você pode contar as estrelas do céu. Então ele trouxe a imagem de um céu salpicado de estrelas para Abraão desejar que a descendência dele, ele que não tinha filhos ainda, mas que a descendência deles fosse tão salpicada como o céu é salpicado de estrelas. Então nosso Deus é um Deus criador que cria, que gosta de brincar, né? Gosta de brincar com as imagens. E nós somos convidados, porque nós somos imagem e semelhança dele, nós somos convidados a mudar a nossa realidade através da imaginação. Então grava isso, anota isso no seu coração, que é muito sério que vamos falar essa semana. Nós somos convidados, nós estamos sendo, desde Gênesis, nós estamos sendo convidados a mudar nossa realidade a partir de uma imaginação, da imaginação, que é a sementinha de Deus dentro de nós. Deus é o Criador, Senhor de todas as coisas, mas como nós somos imagem e semelhança dele, nós também podemos criar. Não é que nós somos criador como Deus, lógico que não, mas na nossa natureza nós podemos também criar a nossa própria realidade através da imaginação. Mas como eu disse, essa é uma verdade de dois polos, negativo e positivo. Um exemplo bem simples assim que todos nós já vimos ou já vivemos, né? Quem já foi ciumenta aí? Já foi ciumenta? Eu já fui muito ciumenta, gente. Coisa boa é ser curada, né? Eu já fui muito ciumenta. Lá, né, no início, né? Lá no iníciozinho mesmo, assim, nós tínhamos eu e o pai da minha primeira filha, nós tínhamos uma relação tão louca de ciúme que a gente tinha um acordo de nem falar com o sexo oposto. É claro que a gente falava, né? Mas assim, era um acordo muito doido. Nível de confiança zero, nível de ciúme nas tampas, né? Então quem já foi ciumento aí, ou que já conviveu com alguém ciumento, vai lembrar muito bem desse exemplo que eu vou te dar. É assim, uma pessoa ciumenta tá em casa. Tô ali, né, novinha, né, ali recém começado um relacionamento e tudo, então em casa, e sou ciumenta, então, aí se eu
estou nessa vibe aí do ciúme, né? Então, nesse exemplo, e se a pessoa que vai chegar em casa, né, que pode ser ali o marido ou alguma coisa assim, ele tá na rua e demora de chegar. A pessoa que é ciumenta, ela começa a trabalhar com a imaginação. Ela começa a trabalhar com a imaginação. E ela imagina coisas boas? Não. Ela imagina coisas ruins. Aí, se ela mandar um WhatsApp e aí a pessoa não responde, ela começa a imaginar. O que ela imagina? Ah, mas deve ter encontrado com fulana. Ah, deve estar num bar não sei o quê. Ah, deve estar conversando com deve ter alguma mulher por perto. E a pessoa começa a trabalhar, ela começa a criar a própria realidade, a partir de uma imaginação. Ah, André, mas quer dizer que não é verdade? Não sei, a gente não chega nem às vezes a saber se é verdade ou se é mentira, a gente não sabe, mas a gente cria a própria realidade através da imaginação. Mas nesse ponto aí, essa pessoa que está ali morrendo de ciúme, ela não está pensando, ela só está deixando a imaginação dela fluir. E isso, que é uma ferramenta poderosa, vai trazer os frutos, porque toda ferramenta poderosa, quando usada, ela traz frutos. O problema é que nós muitas vezes usamos essa ferramenta sem ter consciência dela. Isso eu falei de relacionamento conjugal ali, mas eu posso falar também de filhos. Eu criei 3, eu sei como é que é, né? Quando seu filho não responde, quando seu filho some, sai à noite com os amigos, aí você começa a imaginar. As minhas filhas, elas são maravilhosas, né? Minhas filhas não bebem, não se envolvem em nada, assim, são muito maravilhosas, mas aí mesmo assim a gente ainda usa a imaginação contrária. A gente pensa, meu Deus, vai que alguém, um motorista bêbado, pegou, vai que acontecer alguma coisa, por que ele não me responde? Manda uma mensagem, manda 2, manda 10, manda 20, liga, ninguém atende, a caixa postal. E aí nós começamos a criar a nossa realidade. E que realidade é essa? A realidade da falta de paz. A realidade de uma vida longe do melhor de Deus, longe da vontade perfeita de Deus. Então, quando eu estou preocupado com meu filho, ou que seja com o cônjuge, ou que seja com a mãe, que seja qualquer coisa, e a nossa imaginação começa a trabalhar de maneira muito fértil, mas no polo negativo, eu começo a produzir uma vida sem paz. Eu começo a produzir uma vida longe do que Deus tem para mim. E isso pode acabar com a minha saúde, pode me levar para o início da nossa conversa aqui, para os remedinhos, né? Então, de repente, eu já produzi tanto uma realidade dentro de mim que agora eu não consigo nem deitar e dormir. Isso mesmo. Outro dia, conversando com uma pessoa muito próxima que está com dificuldade para dormir, e eu falava isso, né? Que ela, acho que vou ter que procurar um remédio porque eu já fiz de tudo. Né? Na verdade, eu já fiz de tudo, é tudo menos parar de imaginar coisas ruins. Então, essa pessoa tem filhos que estão longe, que não estão ali próximos dele, então, da pessoa, então começa a pensar. Então, vai que acontece um problema assim, vai que não sei o que, vai que dá errado tal coisa, vai que tá passando alguma dificuldade, vai, e trabalha muito a imaginação. A palavra de Deus diz que de tudo que devemos guardar, o mais importante de tudo, nós devemos guardar o nosso coração. Nós vamos falar muito sobre isso essa semana, isso é muito grave, isso é muito importante. Deus não fala que nós devemos guardar os nossos filhos. Deus não fala que nós devemos guardar os nossos bens. Deus não fala que nós devemos nem sequer fechar a porta da nossa casa. Deus não nos fala para cuidar de nada, mas Deus fala de tudo que você quer guardar. Guarde o seu coração, que deixa que do resto eu tomo conta. Então Deus toma conta de todo o resto, tudo que nós precisamos. Deus toma conta dos nossos bens materiais, Deus toma conta dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, do nosso trabalho. Deus toma conta de tudo, mas tem uma coisa que Deus falou, eu não vou tomar conta disso. Então, de tudo que você quer guardar, de tudo que está na sua vida, que é importante, de tudo que é importante para você, guarda só uma coisa. Deixa que o resto eu guardo para você, mas guarda o seu coração. De onde provém as fontes da vida? Então, nosso coração, através da imaginação, que é o jeito que ele trabalha, através da imaginação, ele produz fontes de vida. Vem dele, Deus colocou dentro do nosso coração as fontes de vida para produzir a vida que Deus tem para nós. Mas se eu não guardar o meu coração, eu começo a imaginar as traições, os acidentes com o filho, que eu vou perder tal coisa, que o meu chefe vai não sei o quê. Eu começo a criar a minha própria realidade através do poder que nós temos no nosso coração. Então vamos lembrar disso essa semana. O Senhor, ele já colocou isso no nosso coração, que é o sonho, a imaginação, o poder de criar a nossa realidade. Mas o inimigo, ele está ao derredor, buscando a quem devorar. O inimigo não pode tocar em mim e em você, porque nós somos lavados e guardados pelo sangue do Cordeiro. Mas o inimigo, ele pode jogar uma sementinha para nascer uma imaginação. Quando o inimigo joga uma semente, e essa semente ela brota através de uma imaginação, nós podemos viver o que Jó viveu. O que eu mais temia foi o que me aconteceu. Às vezes é um casamento que acaba, o que eu mais temia me aconteceu. É filho que não consegue ter
ter um bom relacionamento com os pais, que são longe dos pais, o que eu mais temia me aconteceu. Por que eu mais temo alguma coisa? Porque eu estou imaginando que o pior pode acontecer. Então nós vamos falar sobre isso porque nós vamos parar de imaginar sem propósito, imaginar sem consciência, usar a imaginação sem ter um gerenciamento dessa imaginação. Nós vamos essa semana evoluir nisso, aprender e aumentar a nossa consciência em relação a isso, o que nós podemos fazer para guardar o nosso coração, para que o inimigo não jogue sementinhas de imaginações erradas, e o que nós podemos fazer para que a partir do nosso coração nós possamos criar ou nos conectar com essa vida que Deus tem para mim e para você, que é a vida plena. Esse vai ser o tom da nossa conversa essa semana. Obrigada pela sua companhia, obrigada por ficar aqui comigo e até amanhã falando sobre o poder da imaginação baseado na palavra de Deus no Thanks God Every Day.